Tem criança que faz falta no culto, né, gente? Acharam aí? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Coloque a mão na palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir um direcionamento ao Senhor, Pai, sobre a Tua palavra nesta noite. Fala conosco, Jesus. Deus, que a Tua palavra seja o referencial para a nossa vida. E que seja o alimento, a resposta do Senhor, Pai, que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Senta aí. Irmãos, eu quero ministrar algo e eu queria que você dobrasse a tua atenção. Se você quiser anotar algumas coisas, anote, mas cuidado para não perder um detalhe. Amém? A palavra de Deus, ela se renova, ela tem esse poder de nos trazer respostas novas e diferentes em momentos em que a igreja vive. Então, todas as vezes que a igreja estiver vivendo alguns determinados momentos, Deus vai renovar a palavra para que a igreja possa ouvi-la. Amém? E olha o que diz aí nesse texto muito conhecido. Lucas capítulo 10, versículo 38. Ora, aconteceu que indo eles, entraram em uma aldeia, e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, estava muito atarefada, com muitos serviços. E vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, porém, para ela que me ajude. E então Jesus, respondendo a Marta, disse-lhe: Ó Marta, Marta, tu estás cuidadosamente perturbada com muitas coisas, muitas tarefas. Em algumas versões diz: tu estás muito cansada e atarefada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual essa não lhe será tirada. O tema da nossa mensagem nesta noite é uma pergunta, e essa pergunta, ela vai fazer muito sentido para toda a igreja, tenho certeza disso. E é: da onde vêm as nossas crises? Essa é a pergunta que eu fiz para o Senhor ao olhar para esse texto. E já fazia tempo que eu não pregava sobre o mesmo. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, da onde vem, da onde parte as crises do homem? Quando eu digo homem, eu digo de uma forma geral. Da onde vem a ansiedade? Da onde vem o desequilíbrio? Da onde vem as perturbações? Da onde vem a síndrome do pânico? Da onde vem problemas respiratórios que estão coligados ao coração? Problemas respiratórios estão coligados com a oscilação do coração, ou seja, a arritmia cardíaca. Da onde vêm as pressões? Da onde vêm as batalhas? Eu sei, Espírito Santo, essa é a minha oração antes de mover essa palavra. Eu sei que existe um mundo espiritual corroborando para que a gente enfrente muitas batalhas. Mas da onde vem a fonte? Da onde vem? Aí o Espírito Santo, ele me deu essa resposta. E ele disse assim: a crise é um estado de perca de equilíbrio, seja físico ou emocional. Aonde que a crise começa? Quando eu perco o equilíbrio das minhas emoções. A crise, ela se instaura na vida de qualquer pessoa, quando essa pessoa, ela não consegue gerenciar as suas
emoções, sejam elas de momentos ou sejam elas permanentes. Por quê? Porque eu quero que você aprenda algo nesta noite. Existem pessoas aqui que vão ter emoções para o resto da sua vida qualificadas. São emoções que vêm de geração, ou que elas herdaram de seu pai, de sua mãe, ou que foram ensinadas até aquele tipo de emoção que exige uma reação. Porém, se você não se organizar dentro das suas emoções, você vai entrar em crise. E existem pessoas que entram em sequentes crises porque não conseguem dominar suas emoções. E quando eu falo de crise, gente, eu não estou falando de algo visível, não. Porque hoje, a maioria das crises emocionais, elas não são visíveis. O que se torna pior ainda. As maiores crises emocionais, ou piores crises emocionais, são aquelas que você não consegue ver, mas que estão sendo travadas aqui. Quantas vezes você mesmo se pegou em silêncio dentro das suas crises, com o agitamento da tua alma, com o agitamento da tua mente, com um turbilhão de pensamentos e desejos, querendo explodir, querendo fazer, querendo falar, querendo digitar, querendo mandar a mensagem, querendo postar a foto, querendo dar resposta. Quantas vezes você se pegou nisso? Quantas vezes você mostrou um lado que parece não ser seu por causa da falta do equilíbrio de uma emoção? Quantas vezes você ouviu alguém olhar para você e dizer assim: nossa, eu nunca vi esse teu lado, não sabia que você era assim. Porque você não aparenta ter crises, mas chega um momento que vem um estopim. E eu tenho estudado muito sobre temperamentos, e existem muitos temperamentos. Temperamento, por exemplo, o sanguíneo, que vai de 0 a 100 em questão de segundos. Existe aquele que tem um temperamento chamado fleumático. O temperamento fleumático é aquele que eu considero um dos piores, porque é aquele que não consegue colocar para fora suas emoções. É aquele que fica calado, pensativo, é sistemático. O sanguíneo, ele explode, bota tudo para fora, mas depois ele tem uma recaída, uma crise de consciência. O que eu fiz? O fleumático, ele tenta gerenciar suas emoções, porque ele pensa que consegue lidar com elas sozinho. E aí ele começa a ter uma explosão de emoções dentro dele, gerando vários tipos de sentimentos. E como nós somos carnais, geralmente esses sentimentos se inclinam para o mal, para a carne, para a maldade. Eu vou fazer. O colérico, ele tem um sentimento de vingança. O desejo dele é dar o troco, é se vingar. São emoções que nós temos dentro de nós. E eu estava conversando com um presbítero esses dias na madrugada no monte. Eu estava falando para ele algo que eu ouvi, né, na faculdade que minha esposa faz sobre terapia. Ela estava estudando e eu estava ouvindo só de butuca. E eu ouvi algo muito interessante, que um dos princípios da psicologia é você conscientizar uma pessoa que a personalidade dela, não é caráter, é personalidade, não se muda, ela se gerencia. E existem pessoas que passam a vida toda querendo mudar a personalidade dela, só que a tua personalidade nasceu com você.
Jesus não quis mudar a personalidade de Pedro. Ele quis ensinar a Pedro como gerenciá-la. Cutuca esse crente e fala para ele nesta noite: as instruções são preciosas. E o Senhor está dizendo para a igreja: a tua personalidade não vai mudar, mas ela pode ser gerenciada. Jesus, ele trabalhou com a personalidade de Pedro e conseguiu mostrar para Pedro que através daquela emoção colérica, juntamente com outras emoções, podia ser gerenciável. Exatamente, dominável. Você consegue entender isso? Então, gente, a crise, ela acontece quando os sentidos emocionais, eles começam a se embaralhar com o temperamento. Há uma diferença entre emocional e temperamento. Temperamento é algo totalmente diferente do que emoções. As emoções, elas fluem dos momentos. Emoções não fluem enquanto você dorme. Enquanto você está dormindo, você está gerando emoção? Não, por quê? Porque você está dormindo, estático. Mas as emoções começam a fluir e a surgir dentro de nós em cada decisão que a gente toma, em cada passo, em coisas que a gente ouve. Ai, ai, ai. Gente, isso aqui é uma aula pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Ou seja, se você não controlar suas emoções, elas vão influenciar no teu temperamento. O que leva uma pessoa a explodir é a falta de gerenciamento das emoções, aflorando o temperamento dela para tomar determinadas atitudes, a discutir, a brigar, a se entristecer, a se enclausurar. Você entende isso? Bispo, mas o senhor está pregando sobre Maria? Sim, eu estou pregando para que você entenda o porquê que Maria, ela estava naquele estado emocional. Qual estado? Ao ponto de parar a pregação de Jesus e dizer para Jesus: não se incomodas com a minha irmã? Veja que Maria, ela está tão afetada por suas emoções, que Jesus está com seus discípulos, mas ela interrompe. Jesus está pregando e ela interrompe. Por quê? Porque ela estava sentindo a necessidade de explosão, de falar, porque ela já não aguentava mais. Está entendendo, gente? A crise então acontece quando os sentidos, eles se embaralham com o temperamento. Quando o emocional é mal gerenciado, o resultado é uma crise interna, causando agitamento, cansaço, frustração. Então, gente, quando o meu emocional está sendo mal gerenciado, ou seja, eu venho de um dia cansativo, de um dia pesado, trabalho, pressão, muita batalha, muita luta, aí eu chego num ambiente já com os meus sentidos emocionais atrapalhados, embolados, e eu sofro uma pequena pressão naquele lugar, já é o motivo de eu explodir. E eu quero dizer, você tem explodido sempre num lugar errado. E geralmente é dentro da tua casa. Porque você passa o dia todo organizando e gerenciando suas emoções no trabalho. É grito, é cobrança, é ligação, é WhatsApp, é aquela luta, é aquela peleja. Paga isso, faz isso, chega aquilo, vai atrás de cliente, ouve isso e tal. Aí quando você chega em casa, uma palavra do teu marido é o suficiente. Ou então quando você chega na igreja, uma palavra do pastor é suficiente. E aí você explode. Aí você bota tudo para fora. Aonde você depois percebe o estrago que você causou por causa de momento. E o pior, quando você para pensar e fala: meu Deus, o que eu fiz?
Para que eu falei? Não tinha necessidade. Ah, rapaz, que bobeira. Traço bobo. Só que não se trata de bobeira. Se trata de um mau gerenciamento. Está entendendo, gente? Então, esse mau gerenciamento faz você se cansar. Esse mau gerenciamento faz você se agitar sem necessidade. Olha, a frase que o Espírito Santo me deu, gente. A fonte de muitas crises emocionais é o mau gerenciamento do empenho da força. Vou te dar a oportunidade de você anotar isso aí. Só o Espírito Santo nos dá isso, gente. A fonte de muitas crises. Gente, anota mesmo, tá? Porque depois, quando a crise vier, você não vai saber lidar com ela. A não ser que você seja um expert de uma cabeça incrível, de gravar todos os detalhes. Mas, a fonte de muitas crises emocionais é o mau gerenciamento do empenho da força. O que é isso, bispo? Eu vou te explicar. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Existem coisas que carregamos que são desnecessárias. Existem problemas que nós carregamos que são desnecessários. Ou seja, quando você empenha uma força mal gerenciada, você está trazendo para você um tempo de crise. Quando você entra numa batalha que não é para entrar, você está trazendo para você um tempo de crise. Quando você assume um lugar que não é teu, você está trazendo para você um tempo de crise. Meu Deus. Escute isso, porque eu preciso fazer uma conexão junto na palavra e já caminho para o final. Salmo 127, versículo 1 e 2, vai dizer assim: exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia aquele que guarda. Em vão para vós é levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim o Senhor dá aos seus amados enquanto estão dormindo. Ou seja, quando eu não sei gerenciar o empenho da minha força, eu estou convidando a crise para entrar dentro da minha casa. E talvez você tenha passado crises, porque você tem gerenciado mal o empenho da tua força. Você tem colocado força onde era para Deus colocar. E quando você tira a mão de Deus e coloca a tua, pode esperar, você vai cansar. Pode esperar, você vai já entrar em crise. Por isso, irmãos, que eu digo, eu tenho falado para minha esposa, eu não entro em lugares que não sou convidado. Eu não tento fazer na força aquilo que eu não posso fazer. Porque eu entendo que se eu entro nesses lugares, se eu faço essas coisas, eu estou trazendo para mim uma crise desnecessária. Olha para o crente que está do teu lado e fala assim: não force ninguém a tomar lugares que não é deles. E não entre em lugares. Fala, não force portas que você não foi convidado. Não force portas que você não foi convidado para entrar. Se tu não foi convidado, não força. Você está entendendo? Porque se tu forçar, filhão, vai ter crise. Aleluia. Então, colocar o Senhor à frente é livrar-se daquilo que é desnecessário, sem precisar se preocupar. Quando eu coloco o meu Deus na frente, então eu estou me livrando das coisas desnecessárias. Por que, bispo? Porque Ele começa a carregar para mim, Ele leva para mim, Ele trabalha para mim,
Aleluia. Está escrito que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Igreja, se você espera no Senhor, Ele trabalha por você. Mas se você passa à frente do Senhor, Ele sai de cena e deixa você fazer do seu jeito. E quando tu faz desse jeito, as coisas não saem da maneira como o Senhor planejava. Eu tenho falado isso para as pessoas. Tem gente que leva uma vida de embolo. A vida está embolada, os processos não se batem. Por quê? Porque ela não respeitou aquilo que era para Deus fazer e aquilo que era para ela fazer. Falei com minha esposa hoje. Eu não discuto mais com pessoas que querem pular processos e querem tomar a frente de que não são delas. Vai encarar um processo, vai segurar a peleja e provavelmente depois vai ligar pedindo um gabinete. Estou na prova, estou na batalha, estou na guerra. Está difícil, minha cabeça está assim, estou tendo crises, batalhas no espírito, estou quase desviando, estou quase enfraquecendo. Botou a mão onde não era para botar, falou que não era para fazer, entrou onde não era para entrar. Jesus, observe isso, Jesus em momento algum, ele foi lá e pediu assim para Marta: Marta, para de servir. Gente, eu fico maravilhado com a palavra. Por quê? Porque Jesus, ele observa tudo, ele é o dono do ambiente. Ele estava pregando e estava olhando para Marta. Ele sabia o que Marta estava fazendo. Mas interessante que em momento nenhum Jesus chegou para ela e falou assim: para, minha filha, você está cansada. Para, minha filha, você está sobrecarregada. Para, minha filha, vai dar ruim. Não. Sabe por quê? Porque ele não pode influenciar naquilo que eu já decidi fazer. Então ele deixa. Tem coisas, igreja, que a gente depois pergunta a Deus: por que Deus não falou? Por que Deus não usou o pastor? Por que Deus não desceu? Por que não aconteceu? Aí Deus vai dizer: porque simplesmente você me colocou para fora dos teus planos. E quando você me coloca para fora dos teus planos, eu não posso atuar do lado de dentro. Então ele deixou Marta, e Marta está lá, servindo, louca, doida, cansada, preocupada, e muita coisa, e muita pressão, e tal, e Jesus observando. Você parou para observar que naquela casa existiam 12 discípulos? E que Jesus, em momento nenhum, pediu para ninguém: pô, vai lá dar uma força a Marta. Isso me encasquetou, gente. Eu falei: caramba. E Marta estava fazendo o melhor para servir, mas por que Jesus não falou assim: fulano, Mateus, vá lá, ajuda a Marta. João, Pedro, ajuda a Marta lá, dá uma força para ela. Eu fiquei me perguntando por que Jesus não fez isso. Simples. Porque não cabia a Jesus forçar a porta de um lugar que já estava fechado. Cutuca esse crente e fala: Jesus Cristo, ele não força portas. Fala: Jesus Cristo é gentil, e ele só vai entrar onde ele é convidado. Ele só vai fazer o que ele é convidado. Então, se Marta estava dizendo assim, se Marta estava dizendo: eu dou conta, eu vou fazer, eu não preciso de pastor, não preciso de conselho, não preciso de gabinete, não preciso de orientação, eu sei o que eu faço. Então, o que Deus fez, o que Jesus fez, vai, Marta, se você dá conta sozinha, resolve, até que você chegue num nível de esgotamento. E foi o que aconteceu com Marta. Ela chegou num nível de esgotamento emocional. E tem muitas pessoas que só sentam na mesa com Jesus. Tem muitas pessoas que só convidam Jesus para entrar quando ela está num limite emocional.
Quando ela olha para a direita e para a esquerda, ela diz: eu não sei mais o que eu vou fazer. Aí ela diz: vamos, Jesus, senta aqui. Vou para a igreja, vou ouvir uma palavra. Agora sim, vou estar no ministério. Agora sim vou me doar. Mas aí o negócio já está bagunçado. Eu quero sugerir a você, irmão. Convida Jesus para os seus negócios. Convida o Espírito Santo para a tua casa. Convida Jesus para o teu casamento. Convida Jesus para as tuas decisões. Convida o Espírito Santo para participar daquilo que você quer fazer. Porque se você convidar Jesus, Ele vai te dar as direções necessárias. Oh, glória a Deus. Quando você toma decisões sem Jesus, você assume o risco. Quando você toma a decisão sem oração, você assume o risco. Quando você faz algo sem pedir permissão ao Espírito Santo, você assume um risco. E às vezes, esse risco vai botar teu filho, vai botar teu marido, tua casa, teu ministério à prova. E outro detalhe que eu quero inserir, tirar e voltar para a mensagem. No meio de todo esse flerte de emoções, ainda existe por fora a voz dos fariseus, que podem te influenciar e dizer para você: você não precisa do mestre, você não precisa pedir conselho nenhum. Você vai lá para quê? Falar com o bispo? Vai perturbar o bispo, coitado. Gabinete, conversa, orientação, não precisa não. Vê um videozinho na internet e pronto. Não, faz o seguinte: só subir monte para pedir direção a Deus, não precisa não. Vai lá e faz sozinha. Não, você quer botar a mão nisso aqui? Não precisa não. Vai na igreja, faz uma oração e tá bom. Depois você não sabe por que você está passando processos. Você pede respostas a Deus, falando: Senhor, por quê? Essa luta que vem dentro da minha casa, essa luta que eu estou passando, por que eu estou sem força? O Espírito Santo vai te responder, porque você decidiu usar ela toda naquilo que era para mim. Exatamente neste momento, gente, que ficamos desfavorecidos e fracos. Tem pessoas que vão ficar fracas pro resto do ano. Hoje é dia 10 de julho. Se você voltar aqui em janeiro de 2025, essa pessoa vai continuar no mesmo lugar fraca. Dia 9, né? Dia 9 de julho, você voltar aqui, daqui a um ano, dia 9 de julho de 2025, ela vai estar sentada no mesmo lugar, com os mesmos problemas, com as mesmas crises, com as mesmas emoções abaladas. Por quê? Porque as decisões continuam sendo as mesmas, os posicionamentos continuam sendo os mesmos, os pensamentos continuam sendo os mesmos. Está entendendo? Olha aqui, algo que o Espírito Santo me perguntou, e eu quero perguntar à igreja. O ministério de Marta era servir, certo ou não? O ministério de Marta era servir. Nós estamos em Lucas capítulo 10. Se você vê em João capítulo 12, você vai ver que Jesus está sentado à mesa com seus discípulos numa festa na casa de Jairo, e está escrito: e Marta continuava servindo. Porque o ministério de Marta é servir. Jesus não estava interpondo no ministério dela. Jesus estava dizendo para ela como ela estava usando o ministério dela. Sacode esse crente e fala: Deus não quer interromper teu ministério. Deus não quer parar tua chamada. Mas Deus quer te ensinar como usar teu ministério. Meu Deus do céu, Jesus. Para a tua glória, Pai, não para a minha. E aí a pergunta que eu quero te fazer: se o ministério de Marta é servir, como servir sem ouvir? Pergunta para o irmão que está do teu lado: como servir sem ouvir?
Tem muita gente querendo servir sem ouvir. Tem muita gente querendo debater sem antes aprender. Tem muita gente querendo gritar sem antes sentar. Aí o Espírito Santo me disse ainda: como fazer sem antes absorver? O que Jesus estava querendo dizer para Marta era bem simples. O que Marta, talvez, bispo, ainda não tinha ouvido era um sermão de Jesus. Pergunte qual, bispo? Marta, todas as coisas vão passar, mas as minhas palavras. Marta, Marta, se ela tivesse ouvido esse sermão de Jesus: Marta, olha, as coisas passam, o mundo passa, mas a minha palavra não passa. Ela não estaria empenhando força naquilo que não era para empenhar. Ela estaria dizendo: eu vou passar a empenhar força em algo que não vai passar. A palavra de Deus não vai passar. Oh, glória! Estou sentindo a presença de Deus. Eu sinto Deus aqui. E eu quero te fazer mais uma pergunta. Então, mediante a todas essas palavras, eu te pergunto: como se livrar das crises? Hein? Até aqui, o que você aprendeu? Como eu me livro das crises? Alguém se arrisca a falar? Se não, eu vou te dar o round 2. É a segunda parte da mensagem. Se você não aprendeu nada até aqui, eu te digo: pelo amor de Deus. Vamos para a segunda fase. Como se livrar das crises? Está escrito que nós temos um exemplo claríssimo de um homem que eu amo muito quando eu estudo sobre ele. Eu não vou falar o nome, eu só vou falar o livro por enquanto. Êxodo capítulo 33, versículo 15. Como é que eu me livro das crises? Está escrito: e Moisés disse-lhe e respondeu-lhe: Senhor, se a tua presença não for comigo, por favor, não me faça sair daqui. Vou te fazer a pergunta de novo: como se livrar das crises? Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Olha o que esse homem está dizendo, gente. Como, pois, se poderá saber que achamos graça nos teus olhos, oh meu Deus, e ao teu povo, não é em andares contigo, meu Senhor. Ai, ai, ai. Eu vou simplificar para ver se você entende. O que Moisés está dizendo é: Senhor, eu já andei sem a graça. Se você não levantar a mão para dar glória, porque você está mal, eu vou dizer isso aqui. O que Moisés está dizendo é: Senhor, eu já andei sem a graça. Senhor, já bati cabeça por aí, querendo agir com a força do meu braço. Bispo, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Em uma discussão aonde Moisés não gerenciou, aleluia, o seu temperamento, ele saca uma espada e ele mata um homem. Meu Deus do céu, o que Moisés está dizendo é: Senhor, se eu não tiver a graça sobre a minha vida, eu mato, eu explodo, eu faço tudo errado. Mas se tiver que ir daqui para frente, meu Senhor, a tua graça tem que estar comigo, porque se tua graça estiver comigo, Pai, ai, 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 meu Deus, aleluia, aleluia, eu sinto Ele aqui, igreja, eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui. E Ele diz mais: não é em andares contigo, Senhor, assim seremos separados, e eu, o teu povo, e de todos os povos que estão sobre a face da terra. Aleluia. Quem anda com a presença de Deus anda separado. Quem anda com a presença de Deus anda na contramão. Enquanto o mundo grita dizendo: crucifica. Ai, meu Pai, terminei. Existe remédio para a crise.
Primeiro, não tome decisões sem a presença. Não tome decisões sem um conselho certo, sem uma oração, sem um propósito. Não invista as tuas forças aonde Deus não mandou você investir. E se você está num lugar aonde Deus não mandou você estar pela primeira vez, eu te digo com autoridade, saia agora. Porque se você estiver lá, sem a autorização de Deus, você vai buscar. E você vai parecer um saquetel furado. Vai parecer que você nunca se enche. Parece que você nunca se responde. Parece que você nunca está bem. Parece que você está num lugar perdido. Meu Deus. Existe remédio para a crise? Segunda parte, existe. Se chama presença de Deus. Quer sair dessa crise, dessa perturbação? Bispo, às vezes eu estou em casa e minha mente está perturbada. Bispo, às vezes eu estou em casa e me vem cada desejo, cada vontade que eu tenho que dizer, está amarrado em nome de Jesus. Às vezes eu estou em determinados lugares e me vem cada pensamento. Se eu estou falando com você, obreiro, eu estou falando com todos, eu estou falando comigo. Bispo, tem hora que eu estou assim, bispo, e me vem um desejo, me vem uns pensamentos de fazer umas coisas loucas, doidas. Mau gerenciamento de seu temperamento com suas emoções. Quer centralizar, quer ter equilíbrio, organiza seu emocional e seu temperamento será gerenciado. Caraca, glória a Deus. Moisés, ele vai dizer, Senhor, lá embaixo desse monte tem um bocado de gente complicada. Só que essas pessoas eu não posso contornar, Senhor. Estava dizendo para uma pessoa ontem de noite. Tem pessoas que Deus ele coloca na nossa vida para ser a lixa do nosso temperamento. Você vai orar dizendo, tira, Senhor. Senhor, não vou tirar. Quanto mais perto ela está de você, mais você vai gerenciando suas emoções, seu temperamento, mais você aprende. Sabe o que o Senhor chega para Moisés, bispo? Isso eu estava lendo ali naquela hora. Desliguei. Meus presbíteros, obreiros, Deus vai fazer um teste com Moisés. Deus vai fazer um teste com Moisés. E sabe o que Deus faz? Chega para ele e diz assim, desce, pega o teu povo e vai. Dentro desse contexto de Êxodo 33:15, Moisés vira para o Senhor e diz, meu povo. Isso é um teste. Por quê? Porque Moisés tinha a oportunidade de fazer o que ele queria naquele momento. E quando o Senhor diz, pega o teu povo, eles são o teu povo, Moisés vai lá, irmão, isso aqui tem que ter muita coragem. Moisés olha para Deus e diz, meu povo? Não, Senhor, não, meu não. Senhor, esse povo é teu. Foi o Senhor que tirou eles da terra do Egito. E se o Senhor trouxe eles até aqui,
o Senhor vai ter que ir com eles até o final, e comigo também. E tem mais, Senhor. Aí o Senhor disse: o que, Moisés? Se tu abandonares ele, eu também digo: risca o meu nome do teu livro. Aí o Senhor abre a boca, olha para Moisés e diz: rapaz, assim tu me orgulha demais. É uma conjectura, tá? E o Senhor diz: vai, Moisés, desce. Vai, Moisés, desce. Desce, porque a minha presença vai continuar contigo. Desce, Moisés, porque eu ainda vou continuar caminhando contigo no deserto. E por que, meu bispo? Porque Deus, presbíteros, ofereceu o controle para Moisés e diz: assume você. Ele diz: eu não.